Olá, paz e graça vos sejam multiplicadas. Santidade nos relacionamentos. Um elevado desejo que o Eterno tem para conosco e que deve haver uma resposta também da nossa parte para com Ele e para com os nossos semelhantes. Santidade nos relacionamentos tem a ver com a forma de viver e interagir com outras pessoas de maneira íntegra, amorosa e respeitosa, fundamentada em princípios espirituais e éticos. É isso que vamos ver neste momento. E eu gostaria que você estivesse até o final. Eu procurarei ser bastante objetivo. Se você já é inscrito no canal, excelente. E se não é inscrito, inscreva-se. Vá até o sininho, clique nele para receber todas as notificações dos próximos vídeos. De modo que este assunto, este vídeo, chegue ao maior número de pessoas. Santidade nos relacionamentos. De início, eu quero falar sobre alguns aspectos que estão envolvidos nesse tema. Existem 3 fatos que indicam que o nosso planeta passa por transformações profundas e que neste momento em que vivemos, quando o mundo estabeleceu uma agenda 2030 muito questionável, sintomática de tremendas consequências para a nossa vida, gritando aos nossos ouvidos que precisamos acordar do sono que acomete todas as virgens da parábola e buscar a santidade nos relacionamentos e no viver de cada um de nós. O primeiro aspecto é o crescimento da população mundial, que assumiu proporções enormes nos últimos tempos. Vejam que em 1804, a população do planeta alcançou 1 bilhão de pessoas. Para alcançar o 2º bilhão, que ocorreu em 1927, foram necessários apenas 123 anos, quando para chegar ao 1º bilhão foram necessários cerca de 5.800 anos. Veja que a questão mudou assim radicalmente. Muito bem. De 1927 a 1960, apenas 33 anos, a população do mundo chegou a 3 bilhões. E no ano de 2022, a população do mundo saiu de 7 bilhões em 2011 para 11 anos depois, em 2022, alcançar 8 bilhões de pessoas. Isso é muito sério. O segundo ponto é a questão da sobrecarga da Terra alcançada em 2019, quando o planeta atinge um esgotamento de recursos naturais mais cedo em toda a histórica série, no índice que foi medido desde 1970. O planeta Terra atingiu, em 29/7/2019, o ponto máximo de uso de recursos naturais que poderiam ser renovados sem ônus ao meio ambiente. Isso significa que, a partir de agora, todos os recursos usados para a sobrevivência, a saber, água, mineração, extração de petróleo, consumo de animais, plantio de alimentos, com esgotamento do solo, das suas reservas de nutrientes, entre outros pontos, entrarão em uma espécie de crédito negativo para a humanidade. Ou seja,
para manter o mesmo padrão de consumo atual, seria necessário cerca de 1,75 planeta Terra. Ou seja, precisaríamos de quase que um outro planeta para suprir a demanda de todas essas commodities e de todos esses recursos que está acontecendo. O terceiro aspecto é que, no passado, por exemplo, entre 1337 e 1453, 116 anos, quando ocorreu a chamada Guerra dos 100 Anos, veja bem, Guerra dos 100 Anos, que durou um pouco mais do que esse tempo, mais de um século, entre França e Inglaterra. Agora, nesse momento, uma guerra como a da Ucrânia e a Rússia, que já dura em torno de 2 anos, ou um pouco mais que isso, uma guerra envolvendo poderios nucleares. Então, isso poderia ser muito rápido, não demandaria muito tempo. Então, quando se fez um inventário das reservas de ogivas nucleares no mundo, mais de 13 mil ogivas nucleares no mundo em 2021, isso que está inventariado, o que se tem conhecimento, pode ser um número muito maior que isso, e que pode destruir o planeta várias vezes, aí envolvendo Estados Unidos, Reino Unido, Rússia, França, Paquistão e outros países. Isso pode levar o planeta a uma destruição total em um tempo muito rápido. Que Deus nos livre disso. Mas o conselho que nós encontramos na palavra de Deus é seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Hebreus capítulo 12, verso 14. Que conselho sábio! Buscar a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E eu desejo muito ver a Deus, estar na presença do meu Criador. Creio que você também. Em Mateus 22, de 36 a 40, nós lemos: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Então veja que o primeiro mandamento tem a ver com o único Deus verdadeiro, não com uma trindade, e amar a este Deus, Yahvé, o Todo-Poderoso, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E o segundo, Jesus falou que é amar ao próximo como a si mesmo. E aí Cristo acrescentou: desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Deus seja louvado por isso. A mensagem da palavra de Deus é muito atual e ela deve ser buscada com oração, com muito zelo, gastar tempo para isso. Não diria gastar, mas investir tempo para isso. Vamos iniciar, então, falando um pouco mais sobre este tema tão magnífico. Santidade nos relacionamentos, que, como já vimos, tem a ver com uma interação, viver e interagir com outras pessoas de maneira íntegra, amorosa e respeitosa, tendo como base princípios espirituais e éticos. Santidade nos relacionamentos é mais que uma mera convivência. Busca um nível mais profundo de conexão, baseado no amor genuíno, no compromisso e no desejo de promover o bem do outro. Primeiro ponto, amor incondicional. A Bíblia fala de alguns tipos de amor, mas o mais excelente deles, o amor ágape, que vai além das condições ou expectativas. É aceitar e valorizar o outro como ele é. Esse amor é compassivo, é fundamental para a santidade nos relacionamentos. É um amor, notem, de doação, onde uma pessoa se compromete a buscar o bem do outro,
mesmo que isso exija sacrifícios. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, capítulo 2, verso 14, ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Louvado seja Deus por isso. Cristo é o nosso modelo maior. É em quem devemos nos mirar. Gênesis capítulo 5, de 17 a 24, nos fala sobre uma genealogia de vários personagens bíblicos, entre eles Enoque. Jered viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois, no verso 21, nós lemos do capítulo 5 do Gênesis, e viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. E aí vem um outro relato muito curto, mas de uma história magnífica. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque, 365 anos. Foi o tempo que ele viveu aqui conosco. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. É um personagem maravilhoso da palavra do Eterno. Ele tinha comunhão com Deus, exemplo de uma verdadeira adoração, um verdadeiro adorador. Viveu segundo a vontade de Deus e tinha Deus como prioridade e também a promessa da vida eterna. Hoje se briga por tanta coisa trivial. Nós devemos estar centrados na eternidade. Hebreus 11, verso 5, o escritor, ele fala aí de uma maneira muito eloquente sobre este personagem. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Que maravilha isso. Segundo ponto, respeito mútuo. Nós vimos o primeiro ponto, que é o amor incondicional. Agora, o respeito mútuo, respeitar o espaço, os sentimentos, as opiniões e a liberdade do outro. Aceitar que cada pessoa é única e que seu valor não depende de nossa aprovação ou de nossos próprios conceitos. Um exemplo disso magnífico é o de Davi, que esteve diante de Saul na caverna de En-Gedi. Deus o colocou diante do seu inimigo, que saiu contra ele com 3.000 pessoas para matá-lo, para aniquilá-lo, extirpá-lo. E ele, diante do seu inimigo, Saul, ele apenas rasgou a orla da veste. Matou o seu inimigo. Davi poupou a vida de Saul. 1 Samuel 24, de 1 a 22. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde, de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor. Esse era o ungido do Senhor, embora tivesse já abandonado. E Davi, já ungido pelo Senhor, respeitou o seu inimigo. Olha que caráter elevado. E ele disse: como que eu ia fazer tal coisa, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. 1 Samuel 24, 6. Isso fala muito alto do caráter deste homem, que um dia foi chamado homem segundo o coração de Deus, como nós deveríamos também ser. Uma outra vez, no acampamento de Saul, mais uma vez Deus interveio e mostrou ali uma oportunidade de Davi matar o seu inimigo, dormindo em sono profundo. E ele, juntamente com uma pessoa de nome Abissai, que pegou uma lança para matá-lo,
E Davi, não faça isso. Ele é ungido do Senhor. Mais uma vez, o elevado caráter de Davi é demonstrado. E por isso que Davi é um tipo de Cristo. Teve falhas, Cristo não, mas em muitos aspectos Davi é um tipo de Cristo. E ele, da sua descendência, vem o nosso Senhor Jesus Cristo, quando nasceu aqui. Embora Cristo tenha uma ascendência, não é? Tenha uma origem na eternidade, filho do único Deus, como o divino filho do único Deus, mas aqui na terra nasceu da descendência de Davi, que foi um tipo de Cristo. Noemi e Ruth, não é? Um outro exemplo belíssimo na Escritura Sagrada. Noemi, ela passou por uma crise muito forte, perdeu tudo, perdeu seus bens, perdeu seu esposo, perdeu seus filhos, que eram esposos de Ruth e Orfa. E agora ela volta decepcionada, muito triste, muito arrasada, e as suas noras queriam até ficar com ela. Não fiquem, eu não tenho mais idade para ter filhos, para lhes dar como esposo. Uma foi embora e a outra se apegou a ela. E vejam o que ela disse para a sua sogra. Então Orfa se despediu da sua sogra com um beijo e voltou para o seu povo. Mas Ruth ficou. Noemi disse: Veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volte você também para casa com ela. Não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei. E onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo. E o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei também. E ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue se qualquer coisa, a não ser a morte, me separar da senhora. Então vejam, meus irmãos, compromisso e fidelidade. E Ruth teve esse compromisso e essa fidelidade. E estas virtudes envolvem um comprometimento com a verdade. E Cristo é a verdade. O eterno é a verdade. A honestidade e a fidelidade, tanto em relacionamentos românticos quanto em amizades ou em relacionamentos familiares. A santidade aqui se reflete em ser fiel a seus princípios e à pessoa com quem você se relaciona. Um exemplo belíssimo na Escritura é de Abraão e Isaque com o seu Deus e Pai. Gênesis 22, de 7 a 8, então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, os dois tementes e fiéis ao Eterno. E destaco aqui o papel de Isaque, que era jovem, ele poderia ter corrido, descido ladeira abaixo, mas ele era obediente, ele tinha compromisso, ele tinha relacionamento sério com o seu pai e com o Deus do seu pai. E ambos foram muito abençoados. E nós também seremos, se assim formos. José e sua fidelidade a Deus e à moral. Quando ele recebeu aquela proposta indecorosa da mulher de Potifar, que era patrão de José, né, e o oficial elevado, respeitado diante de Faraó, o que José disse? Gênesis 39, 9. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu, notem,
tamanho mal e pecaria contra Deus. Notem que o respeito maior que José tinha, ele tinha respeito por Potifar, claro, mas o respeito maior que o levou a ele ser firme foi o seu relacionamento íntimo com o Eterno. E é isso que deve também nos fazer fiéis, honestos, íntegros e de elevado caráter, como o Eterno é. Os amigos também, os 3 companheiros de Daniel também, mas que não estava nessa cena, não é? Eles foram fiéis ao Eterno, não se dobraram diante da imagem, e o anticristo está se manifestando no mundo, logo estará plenamente manifesto, e o povo do Eterno terá que tomar uma decisão, ou de fidelidade ao Eterno, ou ao anticristo, à besta, à sua imagem. Então, eles disseram ao rei, Daniel 3, 17 a 18, se formos atirados na fornalha em chamas, e se você quiser ter uma ideia do que é fogo, pegue numa panela quente, ali pelos 100 graus, mas imagine agora uma fornalha aquecida 7 vezes, quem sabe milhares de graus. E eles disseram, se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. Eles tinham essa fé. E ele nos livrará das suas mãos, ó rei. E era a maior potência do mundo ali naquela época, Nabucodonosor. Mas eles acrescentaram, se ele, o Eterno Yahvé, o único Deus, que não é uma trindade, se ele nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Isso é fé. Isso é relacionamento de santidade que você e eu precisamos ter. Noé é outro exemplo magnífico. Quando o mundo todo desacreditava, não sabia o que era uma chuva, não é? E agora este homem íntegro foi escolhido por Deus para cumprir uma grande missão, e durante 120 anos ele pregou. E aí, um belo dia, os animais vêm 2 a 2, os casais, né? E entram na arca. Noé teve um compromisso com Deus, um relacionamento íntimo com Deus. Gênesis 6, 22 diz, assim fez Noé, segundo tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. E você e eu, temos feito? Essa é a pergunta. Gênesis 6, 22. E por isso que Noé foi abençoado, foi salvo, ele, sua esposa, seus filhos e a esposa de cada um dos seus filhos. E o mundo foi repovoado. Deus seja louvado. Que maravilha, que bênção é ser fiel ao Eterno. Vem as provas, vem a fornalha, né? Deus não vai nos livrar sempre da fornalha, mas na fornalha. E nós temos que estar preparados para isso. Ana e Eli, no templo, não é? Ali Ana estava orando, derramando lágrimas, derramando a alma perante o Eterno. Ela era fiel e ela estava em oração. E diz 1 Samuel 1:11, e fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas à tua serva deres um filho, homem, ao Senhor o darei todos os dias de sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha, ele será um nazireu do Eterno. O mundo pensa que quando uma família dedica um filho a Deus e o perdeu, acha que perdeu o filho. Alguém deve ter dito isso para Ana, mas Ana entregou ele a Eli e disse, aqui está o fruto da oração que eu fiz ao Eterno, e o Eterno me ouviu, e ele agora é dedicado ao Senhor. Ele não foi perdido, ele foi salvo para esta vida e, sobretudo, para a eternidade. O exemplo magnífico também de José e seus irmãos, um exemplo de perdão, de abnegação, de sacrifício, perdão e compreensão.
Nos relacionamentos santos há espaço para o erro e o perdão. Gênesis 50, 19 e 20, e José lhes disse: não temais, porventura estou eu em lugar de Deus. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Louvado seja Deus por isso. Quinto ponto, sacrifício e serviço. E Cristo é o exemplo máximo de sacrifício e de serviço. Amar de maneira santa implica estar disposto a sacrificar algo de si mesmo pelo bem do outro. Isso pode significar abrir mão de desejos egoístas, estar presente em momentos difíceis ou ajudar sem esperar nada em troca. E é o que mais nós precisamos fazer, ajudar sem esperar nada em troca. Você vê uma pessoa necessitando de você, ajude-a. Não espere nada em troca. Deseje que ela um dia encontre-se com o Eterno, faça a sua vontade. Isso é sacrifício e serviço. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus 20, 28. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Seria já um grande amor. Mas Cristo nos amou quando éramos inimigos, pecadores, caídos, perdidos. Então, o amor de Cristo é muito maior do que qualquer outro. João 15, 13. João 13, 14 e 15, Jesus disse: se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, é a cerimônia do lava-pés que Cristo instituiu ali com os discípulos, depois daquela Páscoa, a última Páscoa que Cristo festejou, que era um divisor de águas entre o antigo e o novo pacto, entre a velha aliança e a nova aliança, que não põe abaixo os mandamentos do Eterno, especialmente os mandamentos morais. Os cerimoniais se cumprem em Cristo, mas os morais vão eternidade afora. E Jesus disse: se eu vos lavei os pés, também deveis lavar os pés uns aos outros. É preciso desenhar isso, ou está clara essa afirmativa? E Jesus acrescentou: pois eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Claro que a nossa humildade não vai ser apenas expressa em lavar os pés de alguém. Esse é um símbolo importante, devemos fazer. E também ser humildes no dia a dia e na prática. Alguns dizem: não, aquilo ali era só para demonstrar que você tem que ser humilde. Não. Era para ser feito mesmo. Muito bem. Sexto ponto, a santidade como caminho conjunto. A igreja primitiva dos apóstolos e de Cristo, esta igreja era exemplar para nós. Santidade como caminho conjunto. Os relacionamentos podem ser vistos como instrumentos através dos quais Deus santifica os envolvidos. É Ele quem nos santifica. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, Atos 2, 42 a 47. Perseveravam. Essa perseverança é característica dos santos, que estão lá descritos em Apocalipse 14, 12. As duas grandes características: guardar os mandamentos de Deus e ter a fé de Jesus. E o primeiro deles é: não terás outros deuses diante de mim. Yahvé, não a Trindade. E a humanidade esqueceu, o mundo religioso esqueceu. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, que tinha a Yahvé como o único Deus e a Jesus Cristo como o nosso Salvador, em cujo sangue somos lavados. E na comunhão, a ceia do Senhor, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens. Hoje as pessoas não querem nem dar ofertas. Naquela época se vendiam as propriedades, né?
porque é importante, porque quando nós fechamos os olhos, o que temos não levamos. Então, deve ser usado agora, e de maneira adequada, benéfica, e ajudando os outros, e ajudando a obra do Senhor. O mundo gasta bilhões para promover a obra de Satanás. E nós, quanto estamos gastando? Quanto você gasta daquilo que Deus lhe dá mensalmente para a obra do Eterno? Não é? Repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Havia uma festa chamada Ágape, que era tipo um junta-panelas, para comer, para encher barriga. Não tinha um sentido espiritual assim, claro, mas claro que fazia parte ali do amor cristão, não é? Da salvação em Cristo Jesus, da benevolência, não é? Da bondade e do repartir, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. 7º ponto, perdão e reconciliação. Capacidade de perdoar e buscar a reconciliação. Reflete a misericórdia divina. E alguém então disse, perdão não é apenas uma opção, mas um caminho. E na palavra de Deus lemos, portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Marcos 10, verso 9. O serviço como expressão de amor é o 8º ponto. Nos relacionamentos familiares, de amizade ou comunidade, o serviço ao próximo expressa o amor desinteressado. Maravilhoso isso. Cristo contou uma parábola, a do bom samaritano, não é? E olha que era um povo odiado pelos judeus. E este homem, certamente, era um judeu, não é? Era uma pessoa de Israel, e ele teve misericórdia dele, que foi assaltado, foi ferido, estava quase morto, e o sacerdote e o levita foram embora, mas ele ajudou. Este samaritano ia de viagem, não é? E fez tudo por aquele homem, cuidou dele, pagou para que cuidassem, e disse, quando eu voltar, então eu pagarei o que for devido. Qual desses 3 te parece que foi o próximo? Jesus perguntou, daquele que caiu nas mãos dos salteadores. E o religioso respondeu, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma forma. Então, meus irmãos, isso é relacionamento, não é? Com amor, que Deus seja louvado por isso. O 9º ponto, o bem comum e a comunhão com Deus. Percepção de que o relacionamento em si deve ser orientado ao bem comum. Bem comum, pensar na comunidade. Eu e você não devemos ter a mesma opinião de Caim, que disse, sou eu, porventura, guardador do meu irmão? Sim, você é, eu sou, eu devo ser um guardador do meu irmão, eu devo estar atento para com o meu irmão, se ele está em queda, eu devo ajudá-lo a levantar-se, eu devo chorar com ele, eu devo ajudá-lo. Sim, com certeza. Devemos ser guardadores, sim, dos nossos irmãos, e não ser pessoas omissas. Ah, não, eu estou bem, a minha vida espiritual está boa. Está? E você deixa o outro morrer? A míngua? Você não se interessa por ele? E diz, não, eu não sou guardador dele. Quem me constituiu guardador? Deus. Nós precisamos dos outros e nós devemos ajudar os outros também. Neemias estava triste, abatido, e ele não podia ficar abatido diante do rei. Era um sintoma ruim. Naquela época, era assim que os líderes políticos consideravam. E ele apareceu diante do rei triste. Não conseguiu esconder a tristeza, porque a cidade de Jerusalém estava derrubada. A cidade do Deus dele estava derrubada e em ruínas. E então o rei perguntou, o que é
que está acontecendo com você? Não é? E aí ele falou o que era. E o rei, então, me disse, Neemias 2, de 1 a 6, que me pedes agora? Tocou no coração do rei. E agora, ele mesmo no cativeiro, não é? Mas ele estava preocupado com a sua terra natal, a terra do seu Deus e do seu Pai, do seu povo. E então, talvez a oração mais rápida que a Bíblia cita, então orei ao Deus dos céus. Um instante só. Senhor, põe as palavras na minha boca. Eu estou em tuas mãos, o que é que eu vou dizer ao rei? E disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Não outro a reedifique, mas eu a reedifique. Eu vou correr o risco, eu vou arriscar a minha vida, eu vou gastar o meu tempo, eu vou me colocar plenamente nesta obra. Não outro, manda outro, coloca outro. Não, eu a reedifique. E isso tocou o coração do rei, e o rei lhe deu tudo o que era necessário. E ele enfrentou grandes problemas, mas ele foi bem sucedido, porque o Senhor, o Eterno, Yahvé, o Deus único, estava com ele. E ele está também com aqueles que lhe são fiéis. Daniel é um outro exemplo maravilhoso. Oração e vida santificada. É o último item do relacionamento de santidade. Santidade nos relacionamentos. Oração e vida santificada. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Isaías 55, verso 6. Daniel, oração consistente e vida de santidade. Daniel 6:10. Quando Daniel soube que o decreto de morte, e virá um decreto de morte para o povo do Eterno em breve. Você está preparado? Preparada? Virá um decreto de morte. Mas quando ele soube que o decreto de morte estava publicado, foi para casa. Não ficou desesperado. Ele foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, janelas abertas, não escondidas. E ali fez o que costumava fazer 3 vezes ao dia. E ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Notaram? O que é que um relacionamento de santificação faz? Ele optou por uma vida de separação e santidade. Daniel, capítulo 1, verso 8. Jesus Cristo, oração e santidade perfeita. O exemplo supremo de oração e vida santificada para todos nós. E a palavra de Deus diz que num daqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Quanto tempo você tem orado? Quanto tempo eu tenho orado? Vamos fazer uma reflexão nisso. O apóstolo Paulo é outro exemplo magnífico. Um homem de oração, um homem de sofrimentos, um homem que saiu de uma vida religiosa, mas equivocada, e que até perseguia o povo de Deus, mas ele entendeu, ele deu a volta por cima. É muito melhor você sofrer um pouco agora, tomar um remédio amargo agora, do que ter uma grande decepção no futuro, uma cirurgia mortal. É muito melhor. O apóstolo Paulo, oração constante e vida de dedicação. E ele, dentro dessa perspectiva que ele vivia, escreveu aos Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 5, verso 17. Orem continuamente. Vivam em oração, dirigindo, trabalhando, estudando, caminhando, se relacionando. Orem continuamente. Filipenses 4:6, não andem ansiosos por alguma coisa, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Louvado seja Deus por isso. Santidade
nos relacionamentos. O que foi que nós realmente estudamos? Vamos ver. Então, nós vimos nesses 10 pontos a santidade nos relacionamentos. O Senhor Jesus disse: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João 15, verso 12. Essa é a relação de 13 emissoras que nós utilizamos diariamente para anunciar as boas novas de salvação no Brasil e no mundo todo através da internet. Se você se sentir movido a ajudar esse projeto, você pode fazer um contato conosco e você mesmo vai fazer o pagamento à emissora. Não vai mandar o dinheiro para nenhum de nós. Vai mandar o valor mínimo para a emissora e essa emissora vai estar anunciando o evangelho diariamente para o Brasil e para o mundo todo. Irmãos queridos, nós vimos até aqui 10 pontos. Amor incondicional, respeito mútuo, compromisso e fidelidade, perdão e compreensão, sacrifício e serviço, santidade como caminho conjunto, perdão e reconciliação, o serviço como expressão de amor, o bem comum e a comunhão com Deus. E por último, nós vimos a oração e a vida santificada. Que Deus, pois, dirija a você e a mim, de modo que tenhamos um relacionamento de salvação, um relacionamento de santificação com o Eterno e com o seu divino Filho, cada dia da nossa vida. Aí estão os nossos contatos e que o Eterno abençoe a você, abençoe a toda a família. Amém? Aleluias.